Amados e queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre entre nós, amém? Trazendo boas novas em todas as áreas das nossas vidas, porque aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. E sendo uma nova criatura, nós temos uma nova vida em abundância em todas as áreas. Quando cremos, quando amamos esse Deus de todo o nosso coração, em espírito e verdade, quando temos uma fé inabalável, nós temos o melhor de Deus, porque Ele é um Pai que ama os seus filhos, corrige, exorta, mas é por amor que Ele faz nós conhecermos a sua verdade, amém? E trazendo hoje um testemunho que me marcou muito. Eu tenho muitos testemunhos e vou começar a contar por etapas, porque são muitos e não dá para uma live só. Mas hoje eu quero contar esse testemunho que me marcou muito, a presença de Deus e um milagre instantâneo. E eu quero dizer que eu fiquei maravilhada por um milagre tão instantâneo e dizer que o poder é de Deus e quando Ele quer fazer, Ele faz e opera milagres e maravilhas em nossas vidas. E então eu congregava em uma congregação alguns anos atrás e ali eu era obreira daquela congregação. E ia haver um evento importante para o povo de Deus. E ali eu tinha que ir, todos os obreiros, né, o corpo de obreiros ia todos de uniformes, calçado, tudo bem arrumado, né? Que as coisas para Deus a gente tem que fazer bem feito e com amor e organização. Que Deus, Ele é organizado. E ali, uma noite antes, eu fui ao culto. E quando eu fui descendo da calçada da igreja, eu torci o pé. Quando eu torci o pé, quando eu fui descendo a calçada, eu torci o pé. E ali o pé já começou a incomodar, a doer. Cheguei em casa, o pé começou a inchar. Ficou inchado, dolorido, doendo. E meu filho disse, vamos, mãe, para o hospital ver esse pé. Eu disse, não. Se piorar, a gente vê. Mas, por enquanto, não é preciso. Mas aí, o outro dia, amanheceu mais inchado ainda. Então, eu olhei assim e disse, bom, eu creio que Cristo, Ele cura. Eu creio que quando a gente exerce a nossa fé, nós alcançamos milagres. Então eu sentei assim ao canto da porta do meu quarto, sentei até no chão e fiquei olhando o pé. E aí eu coloquei as mãos no meu pé, que já estava bastante inchado e doendo, e eu coloquei ali a mão no pé e com toda a minha força, com toda a minha fé, eu clamei ao Senhor, pedi a cura, o milagre dele. Não que eu estivesse preocupado com o evento, porque não podia calçar o sapato. Não era isso, era que eu naquele momento só pensei no milagre de Deus. E então
eu disse ao Senhor que tinha esse evento que era muito importante para a igreja e que como eu poderia estar lá se eu não podia estar nem sequer de pé, não, porque o pé doendo. Então eu coloquei minhas mãos, comecei a falar com o Senhor e exerci toda a minha fé em Cristo Jesus. E ali, para a glória de Deus, pela misericórdia de Deus, aquele pé foi desinchando, desinchando e chegou ao normal. Eu pulei dali como uma criança e saí gritando no meio da casa: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A alegria foi tanta, porque eu nunca passei, não tinha vivido ainda uma coisa tão linda. Depois desse milagre eu vivi vários, mas antes desse, tinha tido milagres na minha vida, antes de eu ser cristã. Eu nasci num berço católico e adorava imagens. Era uma cristã ali, mesmo no catolicismo, eu me sentia uma cristã, porque eu procurava esse Deus maravilhoso aonde eu ia, na igreja que eu ia, mesmo diante da idolatria, mas eu buscava um Deus verdadeiro. Era como se eu estivesse buscando o Deus verdadeiro, o Deus vivo, porque eu nunca gostei de estar diante de imagens. Se fiz algumas vezes foi por religiosidade, mas não sabendo que aquele objeto de barro ou de madeira fosse fazer algo, não. Aqui na nossa cidade tem o costume, né, a cultura de fazer, chama-se renovação. E todo ano, naquela data, eles enfeitam os quadros da parede, aquela mesa com aquele, chamam, como se fosse uma igrejinha, né, de madeira, oratório, e coloca aquelas imagens dentro daquela igrejinha ali naquela mesa, e ali todos ficam ao redor, rezando e rezava, e cantava cânticos, mas aquilo ali não passava dali. Não me preenchia em nada. Não era aquele Deus que eu buscava. Não era aquelas imagens, não era aquele Deus que eu estava buscando, vivo dentro de mim. E era uma fé assim, uma fé morta, porque eu não via, eu não cria naquelas imagens. Mas depois que eu fui resgatada por Jesus Cristo, a minha vida mudou completamente. A gente passa desertos, passa aflições, passa até pela sombra da morte, mas nós não devemos temer. Ele nos encoraja, ele nos fala, não devemos temer, devemos seguir em frente e sempre nos dando refrigério em nossas almas. A gente sabe que o Deus está ali, o Deus vivo, protegendo o seu filho, corrigindo, mas por amor. Então é o Deus que eu sempre procurei e agora encontrei. E antes eu dizia, no dia que eu for ser um crente, eu quero ser uma crente de verdade. E graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, eu continuo no caminho desde quando o conheci, para a glória de Deus. E vou continuar por toda a eternidade,
com o meu Jesus Cristo, porque eu amo de coração, independente do que ele possa fazer. O meu amor a Deus é eterno. E em nome de Jesus eu estou contando esse testemunho para a glória de Deus, para dizer que esse Deus maravilhoso, ele faz sim milagre, ele faz sim maravilhas, ele cura, ele liberta, ele salva, ele faz todas as coisas em nossas vidas, coisas boas. Nós é que muitas vezes não entendemos o trabalhar de Deus, mas ele só faz o melhor para seu filho. Então eu quero deixar esse testemunho aqui para edificar vidas, porque foi tão lindo o que aconteceu. Outros milagres eu tenho a contar, mas Deus colocou no meu coração para contar esse milagre. E então eu saí correndo, gritando, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E no dia do evento eu estava toda com uniforme, com calçado, sapato, normalmente como se nada tivesse acontecido. Então foi, de repente, aquilo sumiu. Só crê quem conhece o poder de Deus. Amém? E que fique esse testemunho. Se ele fez comigo, fará com todos vocês. Porque ele é o Deus de poder. Ele é o Deus de milagre. Ele é o Deus de maravilhas. Apenas creia e exerça sua fé. Porque a fé move montanhas. E as montanhas das nossas vidas, ele não deixa nos perecer, nos destruir, porque ele está ali cuidando, como um bom pastor cuida das suas ovelhas, e nos ama e nos conduz em suas veredas, e nos conduz através da luz do Espírito Santo, e para o maior milagre das nossas vidas, que é a salvação. Amém? E que Deus os abençoe em nome de Jesus. Graça e paz.